dia a todos, que o Senhor nos abençoe, porque temos aqui Jesus connosco também, que se onde estiverem 2 ou 3 Ele está, graças a Deus temos este privilégio, e temos o privilégio tal que os irmãos ponham-se no lugar dos nossos irmãos ucranianos que não têm este privilégio de estarmos sossegados, e nós ainda estamos sossegados para louvar e servir o nosso querido Senhor. Vamos abrir, começando o nosso princípio de louvor, lendo a palavra de Deus em primeiro lugar. Eu vou pedir a irmãos para projetar aqui 1 Timóteo 1,17. E vou pedir ao irmão José Costa, se fizer a conversão no texto que vai ser projetado. Está sobre. Ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus seja honra e glória para todos sempre. Amém. Vamos cantar ao Senhor a Ele mesmo, ao único que é digno de todo o louvor. Yeah.
por favor, Isaías 9:6. Estamos no mês de Natal. Os homens consagraram o Natal. Sabemos que foi aqui que Deus principiou realmente a salvação de todo o ser humano. Muitos dizem que foi na cruz. Foi aqui que não. Todo o projeto de Deus começou no Natal. Porque sem Natal não há cruz. Sem cruz não há Natal. Logo, Deus começa aqui realmente o projeto para a salvação de todo o homem que quer. Todo o homem que quer. Assim nós vamos a pedir ao irmão em Candeia Isaías 9, por favor. Muito um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O profeta Isaías escreveu mais ou menos 750 anos. Como é que ele soube que isto aconteceu por obra da graça do Espírito Santo? A promessa estava feita, já estava feita em Gênesis, todos os tempos, mas continuou sempre, através dos tempos, Deus continua de braços abertos para receber todo aquele que crê em Cristo como seu Salvador. E que a todos, quando receberem, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. João 12. Então, vamos cantar com alguém este hino também. Estamos em e ele arranjou muitas maneiras hoje
o menino Jesus também, e se inventou que era o menino Jesus que ia levar as famílias. Não era a saúde que Deus dava aos pais para poder nos dar, não era de qualquer maneira, mas de qualquer maneira Jesus estava envolvido neste caso, que nos dá saúde aos pais, a inteligência e a capacidade para poderem ajudar os seus filhos e evitarem que eles nasciam. Mas o diabo tem preparado para também com alegria este hino, porque Jesus nasceu para cada um de nós e deixou as alturas, deixou lá o céu, deixou o sossego para vir realmente viver como homem, porque Ele ama muito o homem. Deus, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todos aqueles que tenham a vida eterna. Vamos cantar o hino 31 então, e a irmã já o projetou, já? Então vamos com a irmã cantar. 31. Bom dia, irmãos. A partir de ontem eu virei marroquino, então agora eu só falo salemalim. Eu fiquei asiado, Brasil, Portugal, tudo, Inglaterra também perdeu. Agora desde pequeno eu sou marroquino. É bom estar aqui, irmãos, é bom estar aqui. E vamos refletir na palavra de Deus ainda no livro de Atos. Nós vimos o caminho de Paulo, que as pessoas estavam dizendo para ele não seguir para Jerusalém, mas ele seguiu até Jerusalém, né? Então, o encontro, vamos refletir sobre isso. A partir do capítulo 21, versículo 17, nós vamos até o versículo 26, antes da prisão de Paulo. Vamos ver o que esse texto nos apresenta, e eu quero refletir com os irmãos em 4 princípios ou 4 ideias que o texto nos dá, e vou ver se eu consigo falar então em 10 minutos, 2 minutos e meio para cada ponto, menos que isso, 2 minutos para cada ponto, 1 minuto para a introdução e 1 minuto para a conclusão. Vamos lá ver se dá. Não vamos contar a leitura do texto, né? Vamos lá. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte,
Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram, e tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo, deram eles glória a Deus, e lhe disseram: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito, que ensina todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles e faz a despesa necessária para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então, Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Vamos orar. Senhor, esta é a tua palavra, e nós queremos nos debruçar sobre ela, pedindo-te que o Espírito Santo nos ilumine, nos capacite para a interpretação correta do texto e a aplicação às nossas vidas. Desafia-nos a viver mediante a tua palavra e os ensinamentos da mesma, que nós possamos aplicar os princípios dela contigo a nós e aceitar o desafio de ser cristãos autênticos e verdadeiros. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Paulo foi avisado que em Jerusalém ele iria passar por dificuldades, ele iria ser preso, e mesmo assim ele não desistiu. Se dissessem para ti: olha, tu vais sofrer, se tu fores para lá, tu vais passar por muitas aflições, tu seguirias adiante? Paulo seguiu, sabendo o que ia acontecer. Mas quando ele chegou ali, antes de que isso acontecesse, nós vemos aqui 4 princípios, 4 realidades que aconteceram, que devem ser realidades vividas por cada um de nós. E eu quero olhar para essas realidades. A primeira que eu encontro está no versículo 17. Vejam isso: tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Esse é o primeiro princípio. Alegre-se por receber os seus irmãos. Alegre-se por partilhar da fé com seus irmãos, e alegre-se em recebê-los e acolhê-los. Eles são seus irmãos na fé. Eles partilham a mesma fé. Eles partilham o mesmo Senhor. Utilizando a linguagem paulina de Efésios, uma só fé, um só batismo, um só Senhor. E nós nos alegramos com os nossos irmãos. Nos alegramos porque somos família. Nos alegramos porque temos o mesmo Senhor. Nos alegramos por vê-los chegando para estar em comunhão conosco. Temos que nos alegrar em receber os nossos irmãos. Alegramos-nos por partilhar da comunhão com os nossos irmãos. O segundo princípio, vejam, versículo 18 e versículo 19.
No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E, tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Segundo princípio que o Senhor me ensina: partilhe com os seus irmãos o que Deus tem feito em você e através de você, ou o que Deus tem feito em ti e através de ti. Paulo chegou a Jerusalém, diz que ele foi ter com Tiago, irmão do Senhor Jesus, que se tornou líder da igreja, e com os outros presbíteros e com os outros pastores, e ali ele partilhou, ele testemunhou de tudo o que Deus havia feito por seu intermédio, para mostrar o agir de Deus. Tu tens partilhado o que Deus tem feito na tua vida e através da tua vida aos teus irmãos. Tu tens contado aos teus irmãos aquilo que Deus está realizando. É tão difícil nós partilharmos as coisas. Cantamos quantas bênçãos, quantas são, mas na verdade nós não voltamos. Se tivermos um momento de culto dizendo assim, vamos partilhar as nossas bênçãos, fica todo mundo calado. Mas note, Paulo reuniu com seus irmãos, esteve ali, e a preocupação dele? Partilhar. E o termo muito bonito, veja uma palavra que diz assim: minuciosamente. No Brasil havia um marketing antigo, hoje em dia não se chama mais propaganda. Eu sou da época que dizia que era propaganda. E quando eu falo isso, minha filha diz: propaganda é política. Então, hoje é marketing, né? Então, quer fazer assim, comigo é tudo nos mínimos detalhes. Paulo foi assim, nos mínimos detalhes, partilhando aquilo que Deus havia realizado. Tu estás partilhando aquilo que Deus tem realizado na tua vida e através da tua vida para abençoar os outros. Há um terceiro princípio que eu encontro no versículo 20. Vejam, ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram: bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares entre nós, os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Esse terceiro princípio, ele também implica um testemunho, uma história. Agora eu não sei se foi Tiago que falou, não diz, Lucas não diz quem fala, mas ele diz: olha, também entre nós, judeus estão se convertendo, e não são poucos. Mas o terceiro princípio está aqui, que nós devemos aprender: dar glória a Deus por aquilo que Deus tem feito através dos nossos irmãos. Aqueles irmãos de Jerusalém, Tiago com os outros presbíteros, ao escutarem o testemunho de Paulo e do que Deus estava fazendo através do ministério de Paulo, eles exultaram em Deus. Eles deram glórias a Deus. Eles engrandeceram o nome de Deus, porque Deus estava agindo através do seu irmão Paulo. Tu estás dando glória a Deus pelo que Deus está fazendo através dos teus irmãos. Tu estás dando glória a Deus pelo desenvolvimento da obra que Deus está realizando através da vida dos teus irmãos, ou tu ficas chateado? Porque às vezes nós ficamos chateados
Às vezes nós ficamos com inveja do, entre aspas, do sucesso dos nossos irmãos, quando nós deveríamos dar glória a Deus, porque não é sucesso do nosso irmão, mas é o agir de Deus através do nosso irmão. Dê glória a Deus por aquilo que Deus está realizando na vida do seu irmão e através da vida do seu irmão. Mas há um quarto princípio, e é o último ponto. Versículo 22 em diante. Nós vamos focar só no 22. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Essa é a verdade, versículo 23. Faze, portanto, o que te vamos dizer. A verdade é que estavam caluniando Paulo. Estavam dizendo que ele estava impondo aos judeus que deixassem as suas tradições e a sua cultura. E agora os irmãos, os líderes da igreja, vão fazer algo muito interessante e muito importante. Eles vão orientar Paulo, eles vão aconselhar Paulo a tomar uma atitude para que não se torne motivo de escândalo. Então, o quarto princípio é: aconselhe seus irmãos para que eles não se tornem motivo de escândalo. Aconselhe seus irmãos. É interessante porque Paulo diz que nós devemos edificar a igreja, promovendo e levando a igreja ao seu aperfeiçoamento. E uma das formas é aconselhando-nos. Uma das formas é orientando-nos uns aos outros. Aqueles irmãos perceberam que os judeus estavam desconfiados de Paulo, porque era dito, ao grupo de informação, de fofoca das igrejas, existe há muito tempo. No disse-me disse, veja o versículo 21, que eles foram informados ao teu respeito, que tu estás ensinando todos os judeus a apostatarem de Moisés. O que significa apostatar de Moisés? É deixar a lei, digamos, deixar os 5 primeiros livros de fora, que eles perderam o sentido. Paulo nunca disse isso. Mas sempre vai haver gente que vai tentar denegrir. Então eles aconselham Paulo. Diz, olha, nós vamos dar-te um conselho. Faz o voto, raspa a cabeça. E quanto à questão do voto, nós podemos ir lá para o número 6 e ler a questão do voto do Nazireu e tudo. Consagra-te a Deus para que eles vejam que tu não abandonaste os nossos princípios, que tu não desprezaste a nossa cultura. E Paulo então aceita esse conselho que lhe é dado, mostrando a sua humildade e mostrando que ele deseja estar em paz com os seus irmãos. Paulo chegou a Jerusalém, sabia o que lhe aguardava, mas é alguém de extremo cuidado. Nós estamos aqui e nós precisamos, como aqueles crentes hoje, alegrar-nos quando recebemos os nossos irmãos. Como aqueles crentes, nós precisamos partilhar com os nossos irmãos o que Deus tem feito em nós e através de nós. Como aqueles irmãos, nós precisamos dar glória a Deus pelo que Ele tem realizado na nossa vida e através da nossa vida e da vida dos nossos irmãos. E como aqueles irmãos, nós precisamos
aconselharmos-nos mutuamente, para que não venhamos ser motivo de escândalo na vida da igreja. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e queremos suplicar em nome de Jesus que a mesma faça eco em nosso ser, que ela produza mudança em nós e que nós possamos seguir o exemplo dos nossos irmãos lá na igreja primitiva, que tenhamos o prazer e a alegria de receber uns aos outros, que tenhamos o prazer e a alegria de partilhar o que Deus tem feito, que tenhamos o prazer de dar glórias a Deus por aquilo que acontece na vida dos nossos irmãos, que tenhamos, Senhor, a coragem de aconselharmos mutuamente, exortando-nos para que jamais venhamos a ser motivo de tropeço. Guarda-nos, Pai, nós te pedimos, e despede-nos no amor de Deus o Pai, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo e na comunhão e consolação do Espírito Santo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.